Na pequena cidade de Devil's Gate, um viajante tem problemas com seu carro e acaba parando no meio da estrada. Pior ainda, seu celular está descarregado, então ele não pode pedir ajuda. Nesse momento, o viajante vê uma casa nas proximidades. O lugar parece desgastado, com suas janelas todas vedadas. Ao olhar na caixa de correio, ele vê o nome Pritchard. Ele entra na propriedade e tenta pedir ajuda, mas ninguém responde. Nesse momento, ele ouve um homem gritando de raiva dentro da casa. O viajante segue o barulho e vê um homem chamado Jackson através da janela do porão. Pensando que Jackson está torturando outra pessoa, ele recua assustado. Infelizmente, seu pé fica preso em uma armadilha para ursos e ele grita de dor, alertando Jackson e o cachorro. Assim que remove a armadilha, o viajante sai mancando para escapar, mas ele acaba preso em outra armadilha, que o mata. Jackson sai da casa e encontra o corpo morto do viajante. Em outra parte da cidade, um policial chamado Conrad Colt Salter está jogando um quebra-cabeça de palavras cruzadas em sua viatura. Um avião chega logo depois e ele se encontra com um agente especial do FBI chamada Daria Francis. Colt dá boas-vindas entusiasmadas a Daria e eles seguem para a delegacia. Após um tempo, o xerife local, Granwell, se encontra com ela. Eles chegam ao escritório do xerife, onde ele lhe entrega alguns arquivos. Daria está investigando o desaparecimento de uma mulher local chamada Maria Pritchard e seu filho pequeno, Jonah. Granwell expressa seu sentimento de que esse caso é uma perda de tempo para Daria e o FBI. Segundo Granwell, ele e Colt já foram à casa de Maria 3 dias atrás e a única coisa que notaram é que o carro de Maria está desaparecido. Ao ler os arquivos, Daria percebe algo estranho sobre o marido, que é Jackson, o mesmo que apareceu antes. Como marido, ele não registrou uma ocorrência, mas a irmã de Maria, chamada Teresa, fez. Maria e seu filho deveriam ir até Teresa, mas isso não aconteceu porque eles estão desaparecidos. Granwell acha que Maria apenas voltou à realidade e finalmente deixou Jackson. Como se revela, Colt e Jackson estudaram juntos, então ele conhece o homem. O xerife diz que Jackson tem um temperamento ruim, mas ele não é um assassino. Daria então argumenta que se Maria e seu filho apenas deixaram Jackson, ela deve ter contado a Teresa sobre isso. Ela também acrescenta que 45% das mulheres assassinadas são mortas por seus maridos ou parceiros íntimos. Portanto, ela deve investigar todas as pistas que encontrar neste caso. Nesse momento, Granwell começa a ficar frustrado porque Daria está demonstrando dúvidas sobre a investigação do caso. Ele acha que, como xerife local, conhece melhor sua comunidade do que ela. Em seguida, Granwell traz à tona o caso Breland e diz a Daria que ela não foi bem naquele caso. Quando Colt entra no escritório, o xerife ordena que ele leve Daria para encontrar Teresa e fazer check-in na pousada da cidade. Enquanto isso, na residência dos Pritchard, o prisioneiro no porão faz barulhos altos e Jackson, com raiva, o manda calar a boca. Ele também ameaça matá-lo se não ficar em silêncio. Voltando a Daria e Colt, os dois parecem estar se dando bem em comparação com a interação inicial de Daria com Granwell. Colt se lembra do que Daria e o xerife estavam falando e pergunta sobre o caso Breland. Segundo Daria, há cerca de um ano, uma jovem chamada Tanya Breland desapareceu. Foi o primeiro caso que Daria liderou e 4 meses depois que o caso foi atribuído a ela, Daria encontrou Tanya em um abrigo administrado por um grupo islamista. Mas a jovem não queria voltar para casa. Eles realizaram alguns testes em Tanya e tudo estava normal, então Daria a levou para casa. Mas um dia, Tanya apareceu em seu escritório e culpou Daria por arruinar sua vida. Então a mulher acabou com a própria vida na frente dela. Ao ouvir isso, Colt pergunta se essa é a razão pela qual ela foi designada para o caso Pritchard. Mas Daria revela que decidiu assumir esse caso por conta própria. Após um tempo, eles finalmente chegam à casa de Teresa. Daria começa a questionar Teresa sobre sua irmã. De acordo com a conversa, ela descobre que Maria e Jonah costumavam ir à casa de Teresa sempre que a situação em sua casa ficava difícil e estressante. Daria então pergunta se Jackson causa esse estresse, ao que Teresa responde que sim. Ela acrescenta que Jackson e sua irmã nunca se deram bem. Teresa também revela que o marido de sua irmã já esteve preso mais de uma vez. Ao ouvir isso, Daria olha para Colt com descrença. Colt diz a ela que Jackson foi preso por seu comportamento bêbado e desordeiro, além de simples agressão. Teresa continua a revelar que Jackson está piorando, especialmente seu temperamento. No entanto, Maria não pode deixar Jackson por causa do filho. Acontece que Maria e Jackson se casaram muito jovens e Maria sofreu muitas perdas gestacionais. E quando finalmente teve Jonah, ela o considerava seu milagre. Lembrando o que Granwell disse a ela antes, Daria pergunta se Maria algum dia sairia da cidade sem se despedir ou dizer a Teresa para onde iriam. Teresa diz que Maria nunca faria isso. Depois disso, Teresa leva Daria e Colt para seu quarto, onde Maria e Jonah dormiam sempre que paravam por lá. Examinando o quarto improvisado de Jonah no armário, Daria encontra um caderno cheio de desenhos da criança. Um deles mostra que Jackson está batendo nele e em sua mãe, enquanto outros desenhos retratam Jackson como o diabo.
Então de repente a mãe das irmãs aparece emocionalmente dizendo a Daria que Jackson é um monstro. Teresa rapidamente consola sua mãe e a assegura de que as autoridades encontrarão Maria e Jonah. Depois Daria e Colt saem e voltam para o carro. Daria quer continuar investigando Jackson após tudo o que descobriu sobre ele, mas Colt aponta que o xerife Granwell não gostará se eles perseguirem Jackson. Ele também diz que, embora Jackson seja difícil e rígido, ele é um bom homem no fundo do seu coração. É então que Daria mostra a Colt o caderno de Jonah que ela pegou discretamente do quarto improvisado da criança. Ao ver os desenhos, o policial fica convencido a ir atrás de Jackson para uma investigação mais aprofundada. No caminho, Colt tenta informar Granwell sobre o que farão, mas Daria o impede, apontando que o xerife apenas os pararia. Ela então assegura para seu parceiro que ela assumirá total responsabilidade por ir contra a ordem de Granwell. Ao chegarem ao local, eles encontram o carro do viajante ainda estacionado do lado de fora. Daria o inspeciona e se pergunta por que alguém deixaria seu carro destrancado com todos os seus pertences, incluindo a chave do carro dentro. Quando Daria e Colt se aproximam da casa, o cachorro late e acorda Jackson. Olhando ao redor, Colt fica perplexo porque o lugar parece muito diferente do que era 3 dias atrás. Ele pede a Daria que fique parada no momento enquanto tenta encontrar Jackson. O portão está trancado, então Colt vai contornando enquanto Daria fica ao lado do carro com um rádio para manter a comunicação com ele. Vendo um celeiro, Daria vai verificar e encontra o carro de Maria. De repente, Jackson aparece e aponta sua arma para Daria. Ela se apresenta calmamente e diz a Jackson seu propósito em sua casa. Jackson a leva para fora, onde Colt já está esperando com as mãos no ar. Ele tenta convencer Jackson a abaixar sua arma, mas o homem quer que eles saiam de sua propriedade. Nesse momento, Colt distrai Jackson contando-lhe uma história, permitindo que Daria o surpreenda e desarme. Ela então ordena que Colt coloque Jackson de joelhos e coloque algemas nele. Jackson é questionado sobre onde estão Maria e Jonah, mas ele insiste que não estão na casa. Foi precisamente nesse momento que ouviram um barulho agudo vindo da casa. Daria imediatamente vai verificar. Jackson tenta impedi-la, mas falha. Ele suplica a Colt para parar Daria, pois algo pior pode acontecer. Quando ela entra no portão, Daria vê algumas armadilhas espalhadas. Ela entra cuidadosamente na casa, evitando todas as armadilhas que vê. Então ela verifica os quartos no andar de cima, mas não vê nada. Voltando para baixo, ela finalmente encontra a porta cercada e outras armas que pertencem a Jackson. Ao ver isso, Daria remove todas as fechaduras e desce para o porão. Ela reporta isso a Colt, mas a transmissão deles começa a fraquejar. Nesse momento, Jackson está secretamente removendo as algemas de suas mãos. De volta ao porão, Daria vê que o cachorro não está latindo para ela, mas sim alguém do outro lado da sala. De repente, a porta do porão se fecha agressivamente, como se alguém a tivesse batido. Ouvindo do lado de fora, Jackson diz que Colt precisa dizer a Daria para sair da casa imediatamente, mas isso não assusta Daria. Ela acende uma lâmpada e olha dentro da jaula. Lá, Daria vê uma coisa estranha, viscosa e pegajosa, com uma luz brilhando dentro. Ela a toca usando um graveto e algo se enrosca em torno do graveto e o quebra. É então que Daria finalmente vê a criatura humanoide com uma cabeça grande dentro da jaula. Do lado de fora, Jackson finalmente consegue se libertar das algemas e tenta correr de volta para a casa, mas Colt consegue contê-lo novamente. Nesse momento, Daria sai da casa e vai direto para Jackson, e o questiona sobre a criatura na jaula. Ela pensa que Jackson está realizando algum tipo de experimento com o gado. Jackson nega e diz que o que ela viu é um demônio. Jackson então lhes diz que um dos demônios levou sua esposa e filho, por isso o prendeu para recuperá-los. Claro que Daria não acredita nele. Colt, que está perdido sobre o que estão falando, pede uma explicação. Daria diz a ele que Jackson está mantendo um animal selvagem deformado em seu porão. Ela também pergunta o que é aquela coisa gelatinosa que encontrou lá, ao que Jackson responde que é o que o demônio estava vestindo quando o capturou. Após o questionamento, Daria e Colt prendem Jackson. Daria tira seu telefone, mas está completamente descarregado. Colt verifica seu telefone e também está sem sinal. Eles decidem apenas ligar para a delegacia na estrada, mas o carro também não pega. Colt verifica a máquina, mas não consegue ver nenhum problema. Neste momento, Daria se lembra do carro na estrada de antes. O demônio parece ter interferido em todos os dispositivos eletrônicos que estão na proximidade. Daria vai verificar o carro de Maria enquanto Colt fica ao lado do carro deles. Nesse momento, o mau tempo se forma no céu. Vendo isso, Jackson entra em pânico e diz a Colt para libertá-lo. Quando Daria volta com a má notícia de que o carro de Maria também não pega, ela também vê as nuvens acima. Quando o relâmpago começa a cair, Daria tira Jackson do carro e Colt entra primeiro na casa. Infelizmente, Colt aciona uma armadilha, fazendo uma flecha atingir sua perna. Felizmente, ele não se machuca gravemente e logo todos entram na casa. Enquanto trata a perna de Colt, Daria sugere que ela saia para pedir ajuda, mas Jackson aponta que a fazenda mais próxima está a 13 milhas de distância.
Daria não quer ficar na casa, mas Jackson insiste que o demônio não a deixará sair. Além disso, eles são mais ativos à noite. Colt apoia Jackson e diz que é perigoso lá fora. Ele acredita que Granwell irá procurá-los já que estão ausentes há algum tempo. No entanto, Daria duvida disso, pois eles não informaram Granwell que iriam à casa dos Pritchard. Ela então diz que viu alguém quando o relâmpago atingiu o campo anteriormente. Ouvindo isso, Jackson rapidamente vai até a janela e diz que é Maria. Daria duvida disso, mas ainda assim acompanha Jackson para fora e, para sua surpresa, ele está realmente dizendo a verdade. Eles imediatamente trazem Maria de volta para dentro da casa. Assim que Maria acorda, ela procura por Jonah e culpa Jackson pelo que aconteceu com eles. Quando Daria ouve isso, pergunta a Maria o que realmente aconteceu. Segundo Maria, Jackson ofereceu Jonah aos seres estranhos. Quando ela está prestes a contar como as criaturas estranhas a pegaram junto com Jonah, Jackson a interrompe. Nesse momento, Jackson finalmente revela tudo a Daria e Colt. Segundo ele, uma vez, Jonah ficou muito doente e ele não queria chamar um médico. Em vez disso, eles foram para o campo e ele forçou Maria a orar a Deus enquanto colocava Jonah a poucos metros de distância deles. Então uma luz brilhante iluminou o local e o relâmpago atingiu onde Jonah estava. Quando Maria tentou ver o que havia acontecido, Jackson ordenou que ela não olhasse, mas ela não ouviu. Ela viu o ser e foi levada junto com Jonah. Quando Jackson viu que Maria estava sendo levada, ele agarrou um dos demônios e o atacou. Depois arrastou e prendeu no porão. Após a história, Daria pergunta se é a primeira vez que ele viu aqueles demônios. Jackson diz que não e revela que também foi levado uma vez. Ele diz que uma vez se viu cercado por seres, como se estivessem estudando-o, mas a conversa deles é interrompida quando a criatura do porão grita. Eles todos descem para ver e Jackson acha que está chamando os outros seres e ele está provando estar certo, pois eles ouvem seu cachorro lutando contra algo no andar de cima. Jackson diz que eles precisam energizar o gerador. Como se revelou, ele eletrificou a casa como proteção contra os seres. Ele e Colt vão até o gerador enquanto Daria fica com Maria. Quando os dois homens saem, um demônio chega ao porão. Daria consegue atirar nele, mas quando as luzes voltam, ele desapareceu. Quando os quatro se reúnem novamente, eles saem para procurar o cachorro de Jackson e recuperar a arma do carro de Colt. Mas para o horror deles, os seres já eliminaram brutalmente o cachorro de Jackson. Furioso, Jackson corta um dos dedos do ser que capturou e planeja mostrá-lo a outros seres. Então ele sai, seguido por Daria e Colt, e começa a cavar no mesmo local onde encontraram Maria. Quando ele desenterra um disco de metal com um símbolo embutido, ele coloca o dedo do ser lá. Olhando para o símbolo, Daria se lembra de que já viu esse símbolo antes. Então um relâmpago atinge aquela área e o dedo desaparece. Depois disso, eles percebem que é a porta da frente para o céu. Sabendo disso, os três voltam para a casa. Dentro, Daria mostra a Jackson o caderno de Jonah, onde ele desenhou o mesmo símbolo. Ela diz que Jonah deve saber sobre os seres e é por isso que eles estão interessados nele. Jackson acha que é apenas uma coincidência. Olhando em volta, Daria vê uma foto de Jackson jovem com seu pai. Na foto mostra ao fundo que o disco ainda não foi colocado no chão. É quando Jackson se lembra do que seu pai costumava lhe dizer. Ele diz que seu tataravô foi levado a esse lugar por Deus e que, aconteça o que acontecer, eles nunca devem tirá-lo da terra, pois um dia colherão a colheita de Deus ali. Daria aponta que a única maneira de esclarecer tudo isso é conversar com a criatura no porão. Quando Jackson agarra seu pé para arrastá-la para fora, ela se levanta subitamente e o agarra. Memórias então vêm à tona na mente de Jackson. Acontece que o verdadeiro Jackson foi morto pelos seres antes e foi replicado. O Jackson agora é uma replicação das criaturas. Nesse momento, Maria mostra a Daria e Colt o corpo de seus filhos que se parece exatamente com os seres. Acontece que Maria nunca teve um aborto espontâneo. É o falso Jackson que matou seus filhos em forma de criatura e os chamou de abominação. Pior, ele fez Maria sentir que foi sua culpa. Ouvindo tudo de Maria e Jackson, Daria percebe que essas criaturas estão tentando substituí-los. Na verdade, o mundo desses seres está morrendo e eles não conseguem mais consertá-lo. Eles estão substituindo pessoas para que possam aprender a se adaptar à vida na Terra. E Jonah é muito importante para eles porque ele é o primeiro humano modífico nascido naturalmente. Colt fica furioso ao ouvir tudo isso e tenta atacar Jackson. Daria o impede e ordena que ele proteja a casa. Nesse momento, ele vê que os seres estão começando a se reunir do lado de fora. Para piorar as coisas, o gerador sobrecarrega e a casa perde energia. No porão, Daria planeja continuar a negociação com as criaturas por Jonah e suas vidas em troca do ser capturado. Ela e Maria convencem Jackson a ajudar, apelando para o que resta do verdadeiro Jackson nele. Jackson finalmente concorda em ajudar, mas de repente ele nocauteia Daria planejando fazer as coisas do seu jeito. No andar de cima, enquanto uma criatura entra na casa, Colt tenta lutar contra ele, mas ele simplesmente despedaça brutalmente o corpo de Colt, matando-o. Quando o ser chega ao porão, Jackson apenas passa por ele enquanto carrega a criatura doente. Após algum tempo, Daria recupera a consciência.
Maria lhe diz que Jackson levou o ser e todos os corpos de seus bebês. Nesse momento, Daria promete a Maria que irá recuperar Jonah. Em seguida, ela sobe as escadas e encontra o corpo de Colt, e pede desculpas a ele. Daria fecha os olhos do falecido e pega sua arma. Enquanto isso, Jackson consegue recuperar Jonah dos seres, mas é revelado que Jackson planeja tirar a vida de seu filho para impedir os planos dos seres. No último momento, Daria chega e aponta sua arma para Jackson, ordenando que ele pare. Jonah também implora ao pai, mas Jackson diz que é para o bem dele. Quando Jackson está prestes a matar seu filho, um buraco explode repentinamente em sua cabeça. No entanto, não é Daria que o atirou, mas sim Maria, que quer salvar seu filho. Mas ela não terminou ainda e aponta a arma para Daria, pois não deixará ninguém tirar seu filho dela. Ela pensa que quando tudo isso acabar, o governo levará Jonah e o estudará. Nesse momento, um ser grita alto enquanto relâmpagos atingem continuamente o disco. Quando o disco sobrecarrega, ele explode, e o impacto derruba Daria, Maria e Jonah. Daria imediatamente se levanta e pega a arma. Ela então vê Maria confortando Jonah. Quando o sol nasce, o xerife Granwell e outros policiais chegam. Maria diz às autoridades que tudo o que aconteceu foi culpa de Jackson. De acordo com sua versão da história, Jackson prendeu ela e seu filho e em seguida assassinou Colt quando eles tentaram salvá-los. Depois ela matou Jackson quando ele estava prestes a assassinar Jonah. E por último, a enorme cratera no campo foi causada por um dispositivo explosivo improvisado que foi deixado lá. Ouvindo tudo isso, Daria nega para Granwell e lhe conta sobre os seres, mas o xerife não quer ouvir e aceita a versão de Maria. Daria tenta argumentar, mas Granwell já declara que o caso está encerrado. Mais tarde, ela sai em uma viatura de patrulha, se afastando da casa dos Pritchard e perguntando a si mesma se alguém acreditará em sua história. O filme termina com Jonah dizendo à mãe que há mais discos escondidos debaixo do celeiro e afirmando que é hora de colher.